Fala pessoal, beleza? Vamos trabalhar aqui agora, pessoal, nessa aula, algumas características, alguns critérios, para melhorar a assertividade dentro da leitura do ponto contínuo, tá? Como eu falei para vocês, é um setup interessante, é um setup lucrativo, tem alguns critérios que podem melhorar, a questão, né, da taxa de acerto, pessoal, em si, tá? Então, assim, setup ponto contínuo, retomando, ele é um setup de tendência, tá? Então você precisa que a média móvel de 20, essencialmente, no tempo que você estiver trabalhando, se você estiver nos 2 minutos ou nos 5 minutos. Nos 5 minutos você tem que ter a média de 9, descendente, tá? Para que ela tenha, a equivalência lá que a gente falou, tá? Então você precisa de direção. Esse é o primeiro critério, que você precisa ter. Então você precisa ter, por exemplo, alinhamento da 20, tá? A 9, tá? Então se você está assistindo aqui, um pullback vindo, em direção às médias, tá? É interessante que elas estejam nesse cenário aqui. Um cenário de médias alinhadas, abertas, Não um cenário de médias assim, tá, pessoal? Médias assim não existe PC, tá? Esquece PC nisso daqui. Isso daqui é momento para lateralidade, Normalmente rompimentos aqui tendem a falhar e quando eles têm sucesso, muitas vezes eles sobem, e fazem um pullback depois para realmente realinhar, e distanciar essas médias aqui. Esse é o comportamento das médias, Então, o primeiro critério que vocês vão precisar observar é se há alinhamento, tá? O que seria alinhamento? Seria direção, tá, pessoal? O que a gente quer é direção. Então, a gente precisa ter as médias ou apontadas para baixo ou apontadas para cima, Se tiver as três, a 9, a 20, a 50, melhor ainda, fantástico. Lembrem que quando as médias têm direção, elas atuam como suporte e resistência ao preço. Quando tem direção, tá? Então elas, dessa maneira, elas atuam, como resistência ao preço, tá? As três. Então, dessa maneira aqui, o preço está sofrendo resistência das médias para rompê-las, tudo bem? As médias assim, elas atuam como imã, Já foi falado isso em outros vídeos, Mas quando elas estão flats, próximas umas às outras, média de 50 flat, a tendência é que falhe, rompimentos aqui, o preço volte a testar as médias, falhe e volte a testar as médias, tá? Então, critério 1, você quer a direção, tá? Você quer a direção das médias para que isso ocorra, tudo bem? Outro ponto, o primeiro PC, pessoal, dentro de um alinhamento de média, você viu que virou uma tendência. O primeiro PC que ocorre, ele tem 60% de chance de probabilidade de dar certo, tá? Essa estatística não é minha, tá? Mas é uma estatística interessante, tá? Não fui eu que criei essa estatística, Essa estatística ela veio acho que do Joe Ross. Tá? Então 60% de possibilidade do primeiro seria a primeira tentativa de reversão falhar, tá? Então seria, por exemplo, essa tentativa aqui, O preço já abre alinhado. Essa primeira tentativa ela tem cerca de 60 a 70% de chance de falhar. Então ela tem mais chances de falhar do que as demais. Conforme vai acontecendo, acaba aumentando a chance, desse pullback, virar uma reversão, tá bom? Então aqui ele aconteceu várias vezes, aconteceu vários pullbacks, aconteceu esse aqui foi um pullback já majoritário, porque ele faz uma reversão ampla, Esse daqui também, ele chega aí acima das 50, apesar de sem gap, tá? Esse daqui já foi um pouco mais tranquilo, comparando essa região. Você vê que ele está pouca coisa acima dos 50%. Então, primeiro critério, você quer direção das médias, tá? O segundo, o primeiro PC, ele tem um pouco mais de chance do que os demais, tá? Então, não hesite no primeiro PC, se ele estiver dentro dos critérios, lógico, ele tem que ter um bom alinhamento, as médias têm que estar com direção. Aí você vê aqui, por exemplo, o primeiro PC, como esse aqui que ocorreu, tá? Esse aqui, subindo, vindo aqui, e as médias já estavam,
direcionais, tá? Então elas já estavam servindo como resistência ao preço, tudo bem? E esse aqui foi o primeiro PC e aqui está o primeiro gatilho, né? Então se você entra aqui, teu stop está aqui em cima, né? Você pegou bem mais do que 1 para 1, tá? Outro critério, né, é você observar, né, a pressão da perna, né, a frequência das barras, tá? O que seria isso, né, pessoal? Isso aí a gente retoma para aquele outro vídeo que a gente falou bastante sobre All Brooks, falando sobre constituição de perna, sobre frequência, né? Olha essa perna aqui, tá? Ela sobe sem deixar nenhum gap, tudo bem? Então você vê inside candles, né? Candles fechando dentro das máximas e mínimas anteriores. É pavio, bastante pavio superior, né? Você está vendo o preço subir, mas você está vendo a presença dos vendedores constantemente ali, mesmo nessas barras de alta. Essa barra aqui ela trouxe abaixo dessa mínima aqui, depois ela voltou, né? E fechou positivo, mas teve atuação ampla dos vendedores aqui. E essa daqui fica um grande candle de dúvida, né? Essa daqui ela começa, né, a subir e em seguida nela desce como uma boa barra de ignição, tá bom, pessoal? Então, o terceiro critério que você precisa ter é observar a pressão da perna, né? Essa perna ela subiu, né, praticamente quase sem deslocamento rápido do preço, né? Ela não tem urgência na sua movimentação, tá? Essa outra aqui também, as barras de alta, né, como vocês podem ver, ela tem bastante, né, dúvida, né? Essa primeira aqui principalmente, essa segunda aqui também, essa daqui também. Essa daqui acaba fechando como inside candle, como falei, vocês não veem gaps, né, nessas regiões. Então é uma subida onde há pressão, né, do lado oposto, né, sempre fechando ali aquele espaço que poderia demonstrar urgência, né, e pressão um pouco maior, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá, pessoal? Essa última aqui embaixo, né, acabou ficando um pouco mais evidente ainda, né, essa daqui, tá? Uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, né, um doji, tá? Depois uma barra de baixa e uma barra de ignição aqui, tá, pessoal? Saindo aqui para essa movimentação, beleza? Então, né, atenção também, né, a frequência das barras, né, e observar a pressão de como que o preço chega, por exemplo, na 20. Porque se você vê, por exemplo, uma pressão muito forte chegando aqui, né, você viu que se afastou demais, aí de repente você começa a ver, né, barras sempre fechando praticamente na sua máxima, né, ganhando amplitude de tamanho, né, começa às vezes pequenininha, aí ela vai crescendo, né, vai chegando próximo da 20 ali, e ela rompe a 20 com uma boa barra de pressão. Aí isso daí já dificulta um pouco a possibilidade dessa movimentação ser um PC, aí pode ser uma volta em V, né, acontece pouco, mas é uma característica. Normalmente ele vai aumentando pressão, vai deixando gaps abertos, né, demonstrando urgência na movimentação, tá? É outro ponto, né, que você precisa observar como critério é se há, né, mais suportes ou resistências a seu favor, tá? O que seria se há mais suportes ou resistências a seu favor? Seria isso aqui, pessoal, por exemplo, esse PC ele sobe, né, uma barra, com barras, né, de certa forma de indefinição, tá? Então você tem barras subindo lentamente, o preço se deslocando sem gaps, né, tranquilo aqui até a tua movimentação. Quando o preço chega aqui, por exemplo, ativou o PC, tá, com essa barra aqui, a barra 44, aqui você tem um gatilho de entrada, você vende aqui, tá? Sua venda é aqui, tá? Seu stop está aqui em cima. Aqui o que eu acabei de falar é se tem mais, né, resistências a teu favor. Por que a teu favor? Porque se o preço começa a subir, ele vai encarar essas médias como resistência, a 9 como resistência, a 20 como resistência, a 50 como resistência, a VWAP como resistência. Então você tinha mais situações a seu favor, né, para proteger teu stop, tá, do que se não tivesse nenhuma, né? Se, digamos que a 50 tivesse aqui por baixo, a VWAP aqui por baixo, tá? Você teria só a 9 e a 20. Até porque para o preço voltar a subir, ainda assim ele teria que encarar essas médias aqui, possivelmente para poder pegar teu stop. Então, teu stop fica muito mais protegido quando você tem, né, suportes ou resistências, né, as médias alinhadas a seu favor, tá? Então, um outro ponto, né, outro critério que você pode ter se ele rompe a média móvel de 9, né, com uma barra de ignição, tá? O que seria romper a 9, né, pessoal? O preço vem, ele está fazendo um pullback, né?
ele chega, realiza esse pullback, sai com uma barra de ignição. Aí a gente volta para critérios Allbrooks, tá? O que seria critérios Allbrooks? Barra, mais de 60% de corpo. Se for uma barra de reversão, mais de 60% da barra a ser revertida, tá? Então, memorizem, anotem isso, usem como critério, né, de dúvida. Né? Evitem tentar pegar, por exemplo, reversão com uma barra com muito pavio, né? Você está numa região, às vezes, de reversão e a barra fica muito duvidosa, na maioria das vezes compensa você não entrar, tá? Então, o outro critério é se, né, a barra rompe a média móvel de 9, tá? Igual essa rompeu, tá? Um bom exemplo, ó, essa barra aqui, ela tem pouco pavio inferior, tem mais de 60% de corpo, né? Pouca coisa a mais, mas tem. E corpo é referente ao corpo mesmo, tá, pessoal? Você teria que pegar esse pavio e esse outro pavio aqui, tá? Somar e você chega, isso daqui tem um pouco mais de 60% de corpo. Ela rompe a média móvel de 9 já, deixando o preço trabalhando de um lado só de todo mundo, que é aquilo que a gente quer ver em tendência, né? Preço trabalhando de um lado só, tá? Rompeu a média móvel de 9, mais de 60% de corpo, né? Se for uma outra barra de reversão, mais de 60% da barra a ser revertida, tá? Então, esse seria mais um critério, né, para você melhorar a sua assertividade, né? Se for a barra de reversão, né, já falei, né, mais de 60% do corpo, né, da barra anterior, tá? E outro ponto é se você vê isso com barras muito grandes, né, espere um pullback. Não é o melhor exemplo, né, eu vou pegar mais alguns, mas observa essa barra aqui, pessoal. Essa barra aqui, né, ele veio, fez um pullback, né, na MM20, a próxima barra ela sai como barra de ignição. Só que ela em si é uma barra muito grande, né, uma barra de mais de 500 pontos, tá, nos 5 minutos. Então fica um pouco complicado para a gente pensar em já entrar aqui. Compensaria você esperar um pullback, às vezes nos 50% dessa barra, mas como a gente estava num canal amplo complexo, né, ele acabou subindo até um topo duplo, tá? Então, vou voltar mais alguns dias aqui para ver se a gente acha mais alguns exemplos, tá? Aqui, pessoal, o preço sobe, né, o preço vem abaixo da média móvel de 20, ele vem acima da média móvel de 20 de 50, faz um pullback na 20, né, ele faz um PCzinho aqui, sai com a barrinha de ignição, né, aqui, tá? Com essa barra aqui, a barra 53, né? Deixa gatilho de entrada aqui de ativação do PC, tá? Então a próxima barra aqui seria entrada, stop aqui embaixo, né, e acabou tendo um bom desenvolvimento do preço. Eu quero achar aqui um exemplo com uma boa barra, só que uma barra grande, né? Barras muito grandes, elas tendem, né, a fazer um pullback, né? Porque o desenvolvimento acaba não sendo tão fácil, né? Então a gente vai rodar uns momentos aqui, né? A gente precisa de tendência, né, pessoal? Tendência, tá? E a gente precisa de um toque na 20, já que a gente está procurando um PC, né, nos 5 minutos, tá? Aqui foi uma barra interessante, não é uma barra tão grande, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que se fosse uma barra desse tamanho aqui, provavelmente não compensa às vezes você vender a continuidade imediata. Compensa você esperar pelo menos voltar aos 50% dessa barra para pegar uma entrada com preço um pouco melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma boa barra, mas aqui acabou desenvolvendo, não ficou como uma barra só, tá? Mas é mais ou menos como isso daqui, pessoal, tá? Aqui é um PC, né, como foi falado para vocês, aqui é um PC. Essa movimentação nos 2 minutos é um PC, correto? E você tem uma barra em si muito grande, tá? Muito grande referente às demais. Se afasta demais das médias. O que você pode fazer? Você pode esperar, por exemplo, uma correção na região dos 50% dessa barra, tá? Dessa movimentação, para que você pegue uma entrada por aqui, né? Ao invés de você pegar a entrada aqui em cima, você busca entradas, né, um pouco mais baratas, né, para o seu stop ficar mais barato também, para a sua margem de ganho também ficar melhor, tá? Continuar olhando aqui, ver se a gente acha mais algum movimento direto no M5. Aqui não tem tendência, né, pessoal? Então não tem o que fazer. Aqui é tendência, vamos ver se a gente acha uma boa barra de ignição, uma barra de ignição bem grande, bem ampla.
Aqui não tivemos, né? A maioria das barras de ignição são de tamanho médio, né? Tá? É só para vocês se adequarem, né? Que em alguns momentos, às vezes, compensa você esperar um pouco. Por exemplo, você vê um pullback, né? Um PC saindo com uma barra de ignição de 500 pontos. Espera voltar 250 pontos ali, né? E busca uma entrada um pouco mais barata, né? É só esse insight, né? Para que vocês às vezes não entrem, não fiquem passando calor, por exemplo, numa movimentação, principalmente para quem está começando, né, não está tão acostumado com a movimentação do preço, ainda não confia tanto, e senão às vezes a pessoa pega e acaba até estopando a operação, e aí não é interessante, né? Você tem que ir ganhando confiança, não perdendo ela, né? Aos poucos, né? A ideia central é essa, né? Vocês sigam sempre o mesmo padrão, sempre os mesmos parâmetros, né? E repitam isso até ficar cansados, né? Para que isso, né, consiga, né, render frutos e bons resultados no futuro, né? Essa é a ideia central de você se manter estudando, se manter no jogo, né? Se manter operando, se manter treinando, se manter fazendo backtest, se manter buscando melhorias, né? Que você melhore 1%, né? Se você conseguir melhorar 1% por dia, no final de um ano você vai ter um resultado fantástico. Não tô achando bons exemplos no momento, não. Foi uma subida, né, frenética, né, gaps abertos, subida com bastante urgência. Aqui furou demais, né, a 20, né. Enquanto isso eu estou procurando movimentação, tá, pessoal? Eu não marquei nada, né, não fiz nenhum tipo de anotação, então a gente vai buscando aqui no gráfico mesmo, né, algumas movimentações, o preço realinha, né, isso aqui é um realinhamento, tá? Realinhamento interessante, né, a subida ficou um pouco difícil, mas continuou tendo boa movimentação de alta, tá? É que em alguns momentos a gente vê alguns PCs, por exemplo, saindo. Esse aqui foi bem tranquilo, tá, pessoal? Aqui é um PC bacana pra gente trabalhar. O preço vem trabalhar abaixo das médias, tá? Depois ele sobe, né, fazer o pullback. Esse pullback veio até aonde, né? Esse pullback veio até os 50%, até quase tocou o 61.8, né, o último nível de pullback. Depois ele começa a deixar barras de dúvida, deixa uma boa barra de ignição, fechando abaixo da 9, entrada aqui, stop aqui em cima, né, acabou pagando, né, uma boa movimentação ali, cerca de 1000 pontos. Né, essa movimentação aqui eu sei porque eu estava nela, né, então pude pegar essa parte dessa movimentação aqui, tá? Aqui no PC, né, as barrinhas de ignição, né, se afastou bem das médias. É melhor, o que eu tô querendo dizer para vocês, que é mais tranquilo quando o preço sobe assim, sabe? De forma mais gradual do que quando ele sobe de uma vez. Quando ele sobe de uma vez, ele tende a fazer esse pullbackzinho aqui, ó. Aqui teve um PC, o preço veio abaixo das médias, ele volta, né? Faz um PC, deixa aqui um PCzinho por região, tá bacana. E logo em seguida você vê, né, uma boa movimentação de alta. Porém, né, se você entra, por exemplo, aqui já no topo dessa movimentação, ele voltou ali para testar, como foi falado, né, os 50%, por exemplo, dessa perna aqui. Então você poderia ter buscado entradas aqui, tá? É uma entrada mais barata, seu stop continua no mesmo lugar, né? Você pega um pouco mais de pontos, né? Que se você entrar aqui, né, no fechamento dessa barra, tá? Que acabou sendo um bom exemplo já. Aqui uma barra tranquila, né, pessoal? Mas alguns PCs também. Mas é sempre válido você fazer essa comparação de pernas, né? Como o Brooks falou, você usa sempre a mesma régua, você nunca troca. Tá? Então aqui eu tenho uma boa perna de baixa, boa pressão vendedora, tenho gaps abertos. Aí eu estou vendo essa movimentação de pullback aqui. Então até então eu estou lendo ela como um pullback, não voltem a ver. Aqui ele já me deixou um doji, me deixou outro doji, ou seja, não demonstra tanta urgência essa subida. Né? Então estou avaliando a perna de alta. Tá? Ela chega aqui na região do 38.2, não consegue romper, não rompe a média de 20, sai com a barra de ignição. Entrada aqui, stop aqui em cima, né?
você pegaria toda essa movimentação de baixa, né? Seu stop não pegaria, mesmo tendo um outro pullback aqui, né, de correção um pouco mais profunda, né, referente a essa perna aqui agora. Deixa eu ver se eu acho mais um dia aqui interessante, movimentação. Aqui uma tentativa, pessoal, do preço subir contra a tendência, né, contra a orientação das médias, né. Um exemplo bacana aqui também para a gente trabalhar e utilizar de exemplo, né. Aqui você vê o preço, né, praticamente abaixo de todas as médias, né, ainda tinha 200 aqui, região da VWAP, né, faz pressão em alguns momentos. Então chega bem aqui o preço tenta, né, fazer uma reversão abrupta, né, uma reversão imediata, com as médias todas alinhadas para cair, tá? Olha que interessante. E o que acontece em seguida, né? Ele nem chegou a fechar o gap, tá? Depois você tem uma barra, né? Não chega a ser 60% do corpo, é claro, né? Ela chega no máximo a 1/3 dessa grande barra aqui, mas ela inicia, né, todo o movimento de reversão favorável às médias, né? Então isso aqui é interessante também você observar e você se acostumar com esse tipo de movimentação, que isso daqui geralmente não é o que ocorre de forma natural, né? Barras muito grandes, e na pior das hipóteses, se fosse fazer essa movimentação de alta, né, o preço provavelmente viria até cerca de 50%, 61,8 para voltar a subir, para ter continuidade, tá? Não é comum você ver esse tipo de subida contra esse tipo de alinhamento das médias. A favor, acontece sempre, né? Que é isso daqui. O movimento para baixo, como você pode ver, ele foi bem mais forte, né, do que o movimento para cima, tá? Então a gente está aqui observando ainda, né, os PCs, os pontos contínuos, tá? Que grande lateralidade, né? Não tem o que fazer em grande lateralidade. Aqui nem teve PC, né, pessoal? Não chega a tocar a média móvel de 20. Eu considero também, pessoal, quando eu estou trabalhando nos 5 minutos, um PC na MM50, tá? Então, quando ele toca a MM50, né, ele tocou ali a MM20, né, nos 5 minutos. Então, é um PC de time frame maior. Dia cheio de sobreposição de barras, né, pessoal? Dia bem chato. Você espera horas para poder fazer alguma coisa. Não está muito fácil de encontrar, mas é uma notação, tá? Quando você tem um grande afastamento das médias, né, uma barra muito grande, provavelmente você vai ter um pullback de retorno às médias. Talvez um retorno a MM9, um retorno aos 50%, tá? Aqui, pessoal, ó, um bom exemplo aqui. O preço vem abaixo das médias, ele chega acima da MM20, faz um pullback aqui com a barra, né, 81, tá? Deixar um pouco mais próximo aqui para vocês visualizarem, faz um pullback com a barra 81 e sai com uma barra de ignição gigante, tá? Essa barra de ignição ela já rompe a 50, rompe todo mundo, tá? Fecha aqui em cima, tá? É uma barra de tamanho grande, tá? Grande eu digo de pontuação, né? 653 pontos. Então se você vem, né, com FIBO aqui nessa máxima para essa mínima aqui, o preço chegou até o 61,8, né, uma região de pullback, e depois voltou a subir. Então você tinha uma entrada um pouco mais barata, com stop um pouco menor. Tá? Então cuidado só com essas barras, né, gigantescas, principalmente em dias que a volatilidade está muito alta. Né? Aí você vê um PC e sai uma barra de 600 pontos, né, você vai ter que manter um stop às vezes de 800. É isso que eu estou querendo dizer. Esperem um pouco, né, esperem pelo menos os 50%, 61,8 ali, um retorno à média móvel de 9, para que vocês possam realizar a entrada, né, ficar com o stop um pouco mais confortável, né, e não ficar passando calor, né, numa movimentação, né, achando que já ia ter uma movimentação direta. Na maioria das vezes, quando você vê barras muito grandes, você já vê realização de lucro na própria barra. Então isso gera esse pequeno pullback às vezes, né, que é essa movimentação, né, contrária, né, que aí são os próprios vendidos, né, que estão ajudando a fazer essa movimentação de alta, né? Afinal de contas, quem está vendido, né, ali nessa situação aqui, né, para sair da movimentação, ele precisa recomprar para deixar o mercado no 0 a 0, né, para voltar o jogo ao estado inicial, tá?
Então a realização de lucro, por exemplo, aqui ó, nesse fundo duplo, aqui, né, pessoal? Realização de lucro aqui nessa região de fundo duplo, né? Fundo 1, fundo 2, tá? Barra 14, barra 30. Realização de lucro, né? Dos próprios vendidos, né? Que estão aqui em cima, é uma recompra, né? Isso leva a esse pequeno pullback aqui, tá? Às vezes é só uma realização de lucro parcial para poder melhorar a mão, para poder melhorar o nível de stop, né? E continuar dentro do trade de maneira mais segura, né? Para você não correr o risco de ter que devolver valores ao mercado, né? Que você já conseguiu em algum momento, tá? Bom, eu acredito que era isso, né? Alguns critérios, então só retomando, né? Alinhamento das médias, você quer ver a direção, tá? O primeiro PC ele tem cerca de 60 a 70% de chance de dar certo, tá? Com um bom alinhamento, né? Você tem que observar a direção da perna, né? A frequência das barras, como que essa movimentação chega, por exemplo, até a MM20, né? Chegou de maneira uma pressão muito elevada, é melhor você tomar cuidado na realização desse PC, né? Quer dizer que os vendedores estão muito presentes, estão muito ansiosos. Então tem alguma situação que está levando eles a vender, né? Ou sair das suas posições. E às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas essa pressão ela nos diz alguma coisa, tá? Então a gente observa a pressão. Se há mais suportes e resistência ao seu favor, né? Por exemplo, nesse PC aqui você ainda tinha 50, VWAP, né? Está bem afastado ainda, mas você ainda tinha essas médias aqui embaixo, né? Para servir de suporte, por exemplo, para o seu stop, né? Para dificultar um pouco mais ele ser atingido, tá? Se o PC chega a romper a MM9, né? Aqui rompeu, né? Fechou acima. Romper é fechar acima, tá, pessoal? Então ele veio abaixo da MM20, voltou e fechou acima da MM9, tá? Se ele tem mais de 60% de corpo e se ele reverte a barra anterior, né? Como esse aqui, né, se ele gera essa reversão da barra anterior, que ele tenha mais que 60% de corpo, né? É para ele ser uma barra de decisão, né? E não uma barra de dúvida. E barras muito grandes, né? Podem gerar pullbacks, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Movimentações muito fortes, né, dentro de um PC muitas vezes podem gerar um pullback ali na região de 50%, deixando uma entrada um pouco mais confortável e sem tanto calor, tá, pessoal? Então, acredito que sejam esses os pontos que eu queria passar para vocês, né? De observação, né? Se é um bom PC, se não é. Claro que aqui os gatilhos já estão, né, dentro dos parâmetros, né? Mas é interessante você entender para ter um pouco mais de confiança, né, daquilo, né? Aqui, por exemplo, você tem um gatilho de um PC, né? Aqui dentro do gatilho eu consigo colocar percentuais de barra, tá, pessoal? Já. Então ele já acaba gerando ali uma movimentação, né, de entrada um pouco mais tranquila aqui, né? Porque apesar da MM50 flat, né, o preço veio abaixo da 20, fez essa movimentação, saiu com a barra de ignição fechando acima da 9, da 50. Depois ele acabou pagando, né, uma boa movimentação aqui, né, cerca de quase 1000 pontos. Lateralidade, né, pessoal? Aqui a gente não teve nenhum PC porque não chegou a tocar 20, tá? Quando a tendência é muito forte, tá, pessoal? Relembrando, né? Chegou na 9, é o PC, tá? O preço atinge a 9 e sai com barra de ignição, você está falando de um PC nos 2 minutos, tá bom? Só para que vocês não esqueçam, né? Então, às vezes é muita informação, né? Aqui, pessoal, olha, acabei achando um exemplinho aqui daquele que a gente havia falado, né? O preço sobe, né? Ele gera um realinhamento, né? Começa a gerar uma abertura entre as médias. Aí ele vem e deixa um PC aqui, tá? Faz um PC, a barra 33 toca, né? A MM20 volta e a próxima barra sai com uma barra de ignição, né? Acabou sendo uma movimentação de 500 pontos, tá? A barra sozinha 400. Aí o que ocorreu aqui, né, pessoal? Dentro dessa perna aqui, acabou tendo uma correção, tá? Dentro dessa perna de alta aqui, né, o preço acabou voltando ali até abaixo do 61.8. Depois ele fecha acima, né?
e acaba realizando um novo PC, né, de compra aqui, tá? Veio abaixo, fechou acima, então ele ativa o PC. Você tem o gatilho aqui te dizendo isso, tá bom? Beleza, pessoal? Eu acredito que eu tenha conseguido passar ali as principais características, né? Você quer alinhamento, né? Você quer que o preço venha, né? Volte, teste a região, né? Para poder voltar, né? A direção, tá? Então essa é a característica, né? Do ponto contínuo, né? Como eu falei para vocês, é um setup narrado por já deve ser vários traders, né? Que utilizam, né, essa mesma metodologia, tá? Só que com nomes diferentes, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem no YouTube aí, vocês vão, por exemplo, do Oliver Vélez, né, que é VSS e VBS, tá? É o ponto contínuo, né? Essa leitura do ponto contínuo, né? Que seria um retorno à média. Vélez Buy Setup, né? Que é o de compra, né? E Vélez Sell Setup, que é o de venda, tá bom? Beleza, pessoal? Valeu, bons estudos.